O Manhã Bandeirantes está de volta nesta quinta-feira, dia 2 de abril, e agora para falar sobre um assunto que com certeza você que está nos acompanhando, em algum momento da vida, parou e pensou. Inteligência artificial. É algo que já faz parte do dia a dia de muita gente e para quem ainda não tem tanta proximidade, tanto conhecimento, vem essa preocupação. O que a gente pode pensar sobre a inteligência artificial a partir de agora, para o nosso futuro? Na semana que vem, na quarta-feira, o Eduardo Felipe Matias vai lançar o livro A Humanidade e o Poder Digital, Impactos da IA sobre o nosso futuro. O Eduardo, que é advogado, é doutor em Direito Internacional, mas é um estudioso sobre esse assunto e está aqui com a gente no Manhã Bandeirantes. Bom dia, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Vitor. É um prazer falar com você. Bom, então eu queria primeiro que o senhor destacasse aí quais os pontos abordados, porque, vamos combinar, a inteligência artificial chegou há tão pouco tempo e já abre uma margem enorme para vários e vários assuntos, né? A inteligência artificial é uma preocupação e algo com um potencial muito benéfico, né? Então a gente tem que saber como equilibrar esses dois lados e tirar o maior potencial benéfico possível dessa tecnologia, né? Tentando não correr riscos em relação aos lados possivelmente negativos. Acho que existem aí alguns pontos importantes para a gente considerar nesses dois lados aí para entender como calibrar essa situação. Então vamos lá. O equilíbrio, quando a gente fala em novas tecnologias, não é a primeira. A nova tecnologia que a gente está tendo que se acostumar e colocar na nossa vida com os riscos e com todo o potencial que as tecnologias oferecem. Esse equilíbrio, para o senhor e na análise feita no livro, está onde exatamente? Existe uma questão de governança. Eu acho que a palavra-chave é essa. É importante melhorar a governança da inteligência artificial. O que a gente percebe no dia a dia é que a inteligência artificial ela é benéfica, ela nos ajuda em uma série de tarefas. Mas isso não significa que ela não possa ter efeitos negativos, como, por exemplo, o desemprego tecnológico. Então a sociedade tem que se preparar para uma mudança que é muito rápida. Historicamente, a gente viveu mudanças desse tipo, como você colocou. As tecnologias, né, elas têm impacto, a gente já aprendeu isso na história. A era, passar de uma economia agrícola para uma economia industrial gerou desemprego, mas também gerou novos empregos. O problema é que isso aconteceu em 100 anos e hoje a gente tem inteligência artificial mudando muito rapidamente a forma como a gente produz, como a gente se relaciona. Então, saber lidar com isso, essa requalificação, ela tem que ser muito mais rápida e às vezes ela nem é eficaz porque pouco tempo depois de se requalificar para um trabalho, esse trabalho já não vai existir mais. Então a gente tem que aprender continuamente, e com isso se preparar para um futuro que é um pouco incerto, né? A gente tem que entender que ele é um pouco incerto e daí vem a questão da governança, né? Como que a sociedade vai lidar com essa situação, como que ela vai conseguir evitar o pior, né? E fazer com que todos se beneficiem do lado positivo dessa tecnologia. Agora, pelo menos nas rodas de conversas que eu participo, de amigos, de familiares, talvez a grande preocupação que surge no momento em relação à inteligência artificial é emprego. Será que em breve teremos as IAs substituindo o que fazemos hoje? É possível que, estudando desde já o uso dessa tecnologia, a gente possa garantir uma atuação parecida, mas utilizando mesmo da inteligência artificial? Como que pode afetar aí nos próximos anos o emprego como um todo? Eu acho que vai afetar e é imprevisível, acho que ninguém sabe dizer ao certo o quanto, né? A questão importante aí é que a inteligência artificial aumente a capacidade humana, um pouco o que você disse. A gente tem que entender como funciona e tornar uma ferramenta a nosso favor. O que não significa também que com o tempo não vai existir, exatamente pela rapidez com que essas mudanças vão ocorrer, não vai existir algum desemprego. E aí a sociedade tem que se preparar para isso. Existem discussões, inclusive, sobre uma renda básica universal, por exemplo, que por um tempo poderia amparar as pessoas que não conseguiram se requalificar a tempo. Então é um movimento muito grande da sociedade para conseguir enfrentar esse desafio. É um movimento que a gente tem que começar a entender, né, agora e começar a aplicar desde agora. Isso sem falar que a tecnologia é uma tecnologia imprevisível, né? De certa forma, esses efeitos não são ainda conhecidos, o que torna essa governança ainda mais difícil.
Existem vieses e outros problemas que a gente tem que saber também como lidar com eles. Um outro ponto é em relação a como as diferentes classes sociais vão lidar com a inteligência artificial a partir de agora. Porque, por um lado, tem muita gente que pensa e defende que a inteligência artificial vai ser um facilitador para o acesso das pessoas à educação, à informação. Mas, por outro lado, nós temos um mundo muito desigual. Em alguns países, a tecnologia disponível passa longe da que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, e em outros países já é muito mais avançada do que o que a gente está acostumado por aqui. Globalmente falando, como que o senhor acredita que isso vai acontecer? O problema que você está colocando, eu também abordo no livro, que é a questão da desigualdade. Não é só uma questão de desemprego, imediato pelo menos, mas é uma questão de aumento de concentração de riqueza. Isso vai acontecer com aqueles que detêm as máquinas. A partir do momento que você automatiza grande parte das tarefas para máquinas, as pessoas que detêm as máquinas, as grandes empresas, no caso plataformas digitais ou outras grandes empresas que tenham, se beneficiem dessa automação, a tendência é que você tenha um aumento, né, uma concentração de capital na mão dessas empresas. E isso acontece no nível nacional e, como você colocou muito bem, internacional. Então pode haver também um aumento da desigualdade entre os países. É uma questão que é global, por natureza. Isso pode ter efeito sobre a divisão internacional de trabalho, né? Por que alocar uma fábrica em um determinado lugar em que a mão de obra é mais barata, se você pode trazer para um país desenvolvido com a robotização, com a automação da mão de obra, tudo isso vai se colocando cada vez mais. Essas questões são questões globais que têm que ser tratadas também de uma forma global. A inteligência artificial é uma tecnologia de uso geral, né, e de propósito geral, que acaba afetando a forma como a sociedade funciona em nível global. Por isso que é preciso, então, começar a pensar em soluções globais. Fala-se em renda básica universal, como eu disse, só que será que isso é suficiente também para resolver a questão da desigualdade? Então são pontos que se colocam hoje na sociedade para se discutir. A desigualdade que há muito tempo tentam encontrar, né, uma solução, uma resposta, e que agora pode estar sendo alavancada, por isso que o senhor acabou de explicar, mas a resposta continua sendo muito difícil, né? Ninguém sabe o que é suficiente para tentar acabar com a desigualdade. Até com base nesse finalzinho da resposta do senhor, uma outra pergunta. Quais as áreas da sociedade como um todo que o senhor acredita que serão mais transformadas pela IA? Existe uma diferença muito grande entre a IA como tecnologia, você colocou muito bem, né? Outras tecnologias também tiveram efeitos sobre a sociedade. A própria automação, numa fase inicial, teve efeitos, mas ela teve efeitos no chão de fábrica, e hoje ela tem efeitos sobre a produção intelectual. A IA generativa, que é essa IA que a gente está vivendo com ela hoje em dia, com o ChatGPT e outras ferramentas do tipo, ela é um IA que substitui o trabalho intelectual das pessoas, muitas vezes. Existem já efeitos no desemprego, por exemplo, de uma área que talvez não se imaginasse, até se há pouco tempo atrás se estimulava os jovens a seguirem, que é a área de planejamento, de programação, né, programação de software. Então, existe já efeitos de desemprego em camadas mais jovens da população nessa área. E você percebe, então, que existe sim uma adaptação necessária, e como você bem colocou, essa adaptação ela parte por, primeiro, entender quais são os efeitos. Né? Quem está sendo mais afetado? Quem pode ser mais afetado? E hoje em dia, é muito difícil não ser afetado. Inclusive setores que você imaginaria antes que não seriam afetados. Saber lidar com tudo isso requer aí um profundo conhecimento do que está acontecendo. E aí o problema é o seguinte, a gente não tem muitas condições de prever onde isso vai chegar. A IA ela é imprevisível, existe uma análise, né, hoje até de quem trabalha no dia a dia e é especialista em inteligência artificial, pesquisador exclusivamente dessa área, que a IA não só é imprevisível, ela é uma espécie de caixa preta. Não se sabe muito bem os resultados que vai produzir uma IA quando você coloca você apresenta uma questão para ela resolver. Então, esse ponto aí torna mais difícil essa governança que eu coloquei no começo da nossa conversa. Você precisa entender muito bem e muitas vezes a IA não é simples de se entender. E aí, eu estava pensando aqui, enquanto escutava a resposta do senhor,
Acho que a minha geração foi a última que cresceu ainda sem um acesso ilimitado à internet, sem smartphone, mas hoje eu já vejo com as crianças e os adolescentes uma geração que cresceu já com o celular, já com a internet. É inevitável que a gente já comece a pensar em próximas e futuras gerações breves que estão para chegar aí, já crescendo com a inteligência artificial como algo enraizado, desde a educação até o comportamento, como hoje já acontece com o celular e a internet? Você fez uma observação muito interessante. Até no livro, o prólogo do livro procura mostrar um salto geracional de uma geração que é completamente analógica, mais ou menos na década de 70, que a televisão a cores era uma novidade, né, em que você não tinha facilidade de comunicação, para uma geração que é pré-internet, de certa forma, 25 anos depois, em que a internet começa já a se expandir, mas que ainda não é tão decisiva na vida das pessoas, para uma geração, 25 anos depois, que é pré-IA, né, que é provavelmente a geração que a maior parte das pessoas que está ouvindo essa entrevista faz parte, né, porque, na verdade, a gente tem um salto tecnológico aí de 50 anos enorme. A forma como a gente se comunicava, a forma como a gente pensa, se relaciona, etc., mudou muito. A geração que está nascendo hoje, ela é uma geração que nasce com a IA já difundida. É uma geração que consegue usar essas ferramentas de uma forma muito mais natural, inclusive, né? Vai fazer uma parte muito mais natural da vida delas. Como isso vai trazer, se isso vai trazer resultados positivos ou negativos, a gente não sabe. A gente percebe que as redes sociais trouxeram, claro, um lado positivo de comunicação, de participação das pessoas, opinião e etc., mas tem externalidades, como dizem os economistas, né? Tem um lado negativo. Esse lado negativo está sendo combatido hoje pela sociedade, em relação à saúde mental e tantos outros assuntos. Então, saber lidar com essas novas tecnologias, e aí a IA ela vai agravar tudo isso, porque você tem esses algoritmos cada vez mais tomando decisões pelas pessoas, né, nossa autonomia individual, de repente, até cerceada. Como que as novas gerações vão pensar? Como elas vão agir, como elas vão atuar, considerando essa questão de que elas nasceram já com um mundo que é diferente, em que o digital, esse digital que eu trato no livro, ele permeia toda a sociedade de uma forma absoluta. Na semana passada, eu estava vendo uma notícia, a gente até trouxe aqui no Manhã Bandeirantes, de que a USP, pela Escola Politécnica, que é voltada à engenharia, lançou um novo curso, e já o vestibular desse ano vai disponibilizar para ingressantes de 2027, e que é um curso de engenharia, tirando uma parte do que era até então da engenharia elétrica e que tem como foco inteligência artificial e aí também semicondutores. Já é uma formação de futuras gerações olhando para isso. E eu queria, com esse gancho, te perguntar: o que pode e deve ser feito agora por governos, por empresas, por escolas, em relação à inteligência artificial? Porque são muitas as dúvidas, são muitos os lados positivos e negativos. A partir daí, o que já pode ser feito? Tem muito a ser feito e existe aí uma questão a ser superada. É de que a regulação seria uma inimiga da inovação. Para inovar, você também precisa ter um universo regulado. É óbvio que é uma regulação inteligente, uma regulação que entenda as necessidades do ambiente inovador. Mas os governos hoje têm essa missão. Você colocou o Brasil, por exemplo, não pode ficar para trás em relação a essa corrida. Você tem que olhar e regular e governar de uma forma inteligente essa tecnologia, mas você tem que investir nela. Você tem que apostar e potencializar as pessoas, né, o capital humano do país, para que ele saiba lidar com essa tecnologia. E nesse sentido existem aí questões importantes até geopolíticas, porque de fato existe uma discussão grande hoje geopolítica em países que saíram na frente, nos Estados Unidos e China, e outros que tendem a ficar para trás. Então evitar que a gente fique para trás, evitar que a gente não seja capacitado nessas tecnologias é uma função do governo. É claro que é uma função do governo, e é importante, aí existem, né, iniciativas como que você apontou, isso tem que ser cada vez mais crescente. A gente tem que apostar na inovação, tem que apostar em regular a tecnologia de uma forma inteligente, para que o lado nocivo dela não predomine, né, esses riscos que a gente colocou aqui não sejam tão notados pela sociedade, mas também poder contar com ela como um aliado para o crescimento.
Olha, Eduardo, nessa conversa nossa que poderia durar horas e horas falando sobre inteligência artificial, eu fiquei pensando, né, com o livro prestes a ser lançado, existe já uma conclusão? Deu para concluir mesmo todo o pensamento, todo o estudo? Porque é complicado, né? Um assunto para lá de complexo. Eu acho que é um caminho que a gente vai percorrer, né, juntos, porque não existe uma resposta certa. Eu acho que até um pouco da mensagem do livro é essa, ele apresenta uma série de problemáticas, né, que têm que ser lidadas, tanto em relação à inteligência artificial, quanto em relação às plataformas digitais, mostra como a sociedade precisa lidar com isso, aponta para algumas formas de governança, mas não existe uma bala de prata. Né? Não é uma questão aí maniqueísta, dizer certo ou errado, é uma questão de entender uma realidade social que a gente vive hoje e como conduzir essa realidade de uma forma que seja benéfica para todos. Acho que essa é a mensagem do livro. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Eduardo Felipe Matias, que é o autor do livro A Humanidade e o Poder Digital, Impactos da IA sobre Nosso Futuro, lançamento na quarta-feira da semana que vem, né, Eduardo? A partir das 7 da noite, é isso? 7 da noite, na Livraria da Travessa do Shopping Guatemi, em São Paulo. Todos bem-vindos, será um prazer falar com vocês nesse dia, celebrando aí o nascimento do livro. É isso aí, a Livraria da Travessa, que fica no Shopping Guatemi, da Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 2232, piso 3, a partir das 7 da noite do dia 8 de abril, o lançamento do livro. Queria agradecer a você, Eduardo, por participar aqui com a gente. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, Vitor. Um forte abraço.